O silêncio em Caracas nunca é absoluto, mas no chamado dia zero, ele ganha uma textura diferente. Imagine o momento exato em que a notícia se espalha. Nicolás Maduro não está mais no poder. Não é apenas uma mudança de governo, é o colapso de uma estrutura que definiu a existência de milhões por um quarto de século. Nas ruas, o contraste é imediato. Enquanto em alguns bairros o silêncio é tenso, em outros, a explosão de incerteza se manifesta em sussurros. Não há festa imediata, há um choque sistêmico. O ar parece pesado com a pergunta que ninguém ousa responder. E agora? A transição de poder torna-se uma realidade crua. A Venezuela é uma terra de dualidades extremas que desafiam a lógica. Sob o solo deste país repousam as maiores reservas de petróleo do planeta, superando até gigantes como a Arábia Saudita. No entanto, acima desse mar de petróleo, desenrola-se uma das crises humanitárias e migratórias mais profundas da história moderna. É o país que possui tudo e, simultaneamente, perdeu a capacidade de prover o básico. Esse paradoxo não é estatística, é a realidade de uma nação que viu sua riqueza se transformar em uma maldição de má gestão. Enquanto o mundo olha para a PDVSA, os venezuelanos olham para as fronteiras, onde milhões buscaram refúgio, fugindo de uma economia que simplesmente evaporou. A grande questão que paira sobre o horizonte é: o que resta de um país após 25 anos de um sistema político tão enraizado? Não se trocam apenas nomes, o desafio é estrutural. As instituições foram moldadas para servir a um projeto de poder, não ao Estado. É possível reconstruí-las do zero? O tecido social foi rasgado pela polarização e pela necessidade extrema de sobrevivência. Reerguer uma democracia funcional exige mais do que eleições. Exige a restauração da confiança mútua e a crença de que as leis valem mais do que as conexões políticas. O legado autoritário é uma sombra longa que não desaparece com o nascer do sol de um novo governo. No vácuo de poder imediato, o perigo é real. Sem a figura centralizadora de Maduro, o tabuleiro torna-se um caos. A cúpula militar, detentora do controle das armas e de setores vitais, enfrenta um dilema existencial: manter a lealdade ou negociar a sobrevivência. O risco de conflitos internos entre facções militares é palpável, enquanto generais avaliam opções na incerteza. Do outro lado, a oposição, fragilizada por anos de perseguição, a luta para apresentar uma frente unida capaz de assumir o leme. A fragilidade institucional significa que qualquer transição é um equilíbrio precário sobre um abismo. Quem ocupará o lugar vago? Será uma liderança civil legítima ou uma nova forma de autoritarismo? Para entender o potencial de recuperação, olhemos para o passado. Nos anos 70, a Venezuela era a Arábia Saudita da América Latina. Era um farol de prosperidade, onde o Bolívar era forte e Caracas uma metrópole que rivalizava com capitais europeias. Esse período serve de espelho para o que o país pode voltar a ser. O potencial econômico não desapareceu. Está latente, soterrado por décadas de má administração. A memória dessa era de ouro é a prova de que a Venezuela possui os recursos naturais e o capital humano necessários para uma renascença, desde que as condições de estabilidade sejam restauradas. É uma esperança baseada em fatos concretos. O destino venezuelano impacta o preço das commodities e o equilíbrio geopolítico global. O fluxo migratório redefine dinâmicas sociais em todo o continente, criando pressões políticas inevitáveis. Uma Venezuela democrática mudaria as alianças estratégicas com potências como Rússia e China. O que acontece em Caracas ecoa nas grandes capitais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. A história venezuelana é um aviso sobre a fragilidade das instituições e o começo de uma jornada de redescoberta. O caminho para a reconstrução é longo, mas entender o ponto de partida é o passo inicial para compreender o que virá a seguir. Para entender como a Venezuela chegou ao dia zero,
E é preciso voltar ao momento em que as sementes dessa crise foram plantadas. Em 1999, o cenário político sacudiu pela ascensão de Hugo Chávez. Ele era uma figura messiânica que prometia uma revolução social financiada pela abundância do petróleo. A retórica de redistribuição da riqueza petrolífera cativou as massas que se sentiam esquecidas. Naquele momento, o petróleo não era apenas uma commodity, era a ferramenta de um sonho populista que parecia inesgotável. No entanto, o que começou como uma promessa de inclusão transformou-se em um sistema de dependência estatal profunda, onde a lealdade política tornou-se o pré-requisito para o acesso aos recursos básicos. Com a morte de Chávez e a subida de Nicolás Maduro ao poder, a dinâmica mudou. O carisma que sustentava o projeto foi substituído por uma estrutura de sobrevivência autoritária rígida. Maduro não herdou a adoração popular de seu antecessor, o que o levou a consolidar seu poder através de um pacto férreo com a cúpula militar. Esse sistema transformou a Venezuela em uma fortaleza institucional, onde o controle militar e a repressão tornaram-se os pilares para a permanência no Palácio de Miraflores. A política deixou de ser um campo de debate para se tornar um exercício de resistência do regime contra qualquer dissidência, enquanto as instituições eram esvaziadas para servir aos interesses de uma elite burocrática e fardada. A anatomia do colapso econômico que se seguiu é um estudo de caso sobre a destruição de uma potência. O coração da economia, a estatal PDVSA, foi sucateada por anos de falta de investimento. A má gestão e corrupção sistêmica. A empresa que antes era o orgulho da região viu sua produção despencar, transformando a maior reserva de petróleo do mundo em um ativo quase inerte. Simultaneamente, uma onda de expropriações devastou a produção nacional, eliminando a concorrência. O resultado foi uma hiperinflação histórica, que pulverizou o poder de compra, transformando salários em valores simbólicos que mal compravam o básico. A economia entrou em uma espiral de morte, forçando a população a aprender a arte da sobrevivência em um cenário de escassez absoluta. Esse colapso atingiu o ponto de ruptura humano com força devastadora. A diáspora, com mais de 7 milhões de pessoas, é o testemunho vivo desse fracasso. Não se trata apenas de estatísticas. É a maior movimentação migratória da história recente da região. Famílias foram despedaçadas e o país sofreu uma fuga de cérebros sem precedentes. Médicos, engenheiros e professores cruzaram fronteiras a pé, levando o capital intelectual que a Venezuela precisaria para sua reconstrução. O impacto dessa perda é incalculável e representa um dos maiores desafios para o futuro. Como convencer os filhos da nação a voltarem para um lar que os forçou a partir? No labirinto de dificuldades, o papel das sanções internacionais surge como um tema complexo. O isolamento econômico, liderado pelos Estados Unidos, visava pressionar o regime, mas também acelerou a degradação das condições de vida. As sanções criaram um cenário de economia de guerra, onde Maduro utilizou o bloqueio externo como narrativa para justificar as falhas internas, enquanto buscava financiamento com aliados como Rússia e China. O país tornou-se um campo de batalha geopolítico, onde a pressão internacional e a resiliência do regime criaram um impasse que estrangulou as finanças nacionais, deixando a população no fogo cruzado entre a pressão externa e o autoritarismo. Apesar da adversidade, a resiliência venezuelana revelou uma força impressionante. Diante do desmoronamento da moeda oficial, o povo criou sua própria ordem. O mercado informal floresceu e uma dolarização espontânea tomou conta das ruas, ignorando os éditos oficiais. Hoje, a economia paralela mantém o país respirando, um sistema descentralizado que foge ao controle do Estado e demonstra a inventividade de um povo que se recusa a desistir. Pequenos negócios e remessas do exterior formam uma teia invisível de sobrevivência. É essa força, forjada na necessidade extrema, e que servirá de alicerce para a eventual reinvenção da nação quando o sistema atual finalmente der lugar ao que virá. A reconstrução da Venezuela não será apenas uma simples mudança de nomes no palácio.
será o maior esforço de engenharia econômica do século XXI nas Américas. O país precisará do que muitos especialistas chamam de um novo Plano Marshall. A infraestrutura de petróleo, antes a joia da coroa da PDVSA, está em ruínas. Recuperar poços e refinarias exigirá bilhões de dólares em investimentos estrangeiros imediatos. O sistema elétrico nacional e o abastecimento de água precisam ser reconstruídos do zero. Investidores globais olharão para Caracas com apetite e cautela, esperando por marcos que garantam que o capital não será devorado pela corrupção. É um renascimento que exige confiança mútua entre o Estado e o povo. E nesse cenário de terra arrasada, surge o dilema mais espinhoso da transição. O que fazer com a cúpula militar e as elites que sustentaram o regime de Nicolás Maduro? A justiça de transição é um equilíbrio sobre uma lâmina afiada. Por um lado, há o clamor por punição para crimes contra os direitos humanos e corrupção. Por outro, a necessidade pragmática de garantir a estabilidade. Se a pressão por justiça for excessiva, os generais podem resistir violentamente. Se for frouxa demais, a nova democracia nascerá sob a sombra da impunidade. O debate sobre anistias parciais versus tribunais será o campo de batalha político onde se decidirá se a paz venezuelana será duradoura ou apenas um breve intervalo entre conflitos. Enquanto os políticos debatem, 7 milhões de corações olham para o mapa com esperança. A reintegração dos exilados é um desafio logístico e social sem paralelos na história moderna. Muitos venezuelanos estabeleceram raízes profundas na Colômbia, no Brasil ou na Espanha. Repatriar esse capital humano, os médicos e engenheiros que fugiram da fome, é essencial para que o país volte a funcionar. O novo Estado terá de oferecer segurança jurídica para que esses cidadãos troquem a estabilidade estrangeira pela incerteza de uma pátria em obras. O reencontro de famílias despedaçadas pela diáspora será o motor emocional da cura nacional, devolvendo a alma a um país que sangrou por tanto tempo. Curar a economia é apenas uma parte do trabalho. A ferida mais profunda está no tecido social. Durante 25 anos, a retórica do nós contra eles foi usada para dividir a nação. Hugo Chávez e Maduro construíram muros invisíveis baseados no ressentimento político. Reconstruir a democracia exige o desmonte desse discurso de ódio. A educação precisará ser reformulada para que as urnas voltem a ser instrumentos de escolha, não de guerra. Unificar uma sociedade polarizada exigirá lideranças que falem para além de suas bases, buscando um consenso que permita a coexistência pacífica. Estratégias para unificar a sociedade são vitais para reconstruir o tecido democrático e eleitoral que foi severamente danificado. Geopoliticamente, o surgimento de uma Venezuela democrática será um terremoto. O equilíbrio de poder na América Latina será redesenhado. As alianças com Rússia e China enfrentarão um novo escrutínio, enquanto a normalização com os Estados Unidos poderá aliviar o mercado de energia global. O país deixará de ser um pária sancionado para se tornar um parceiro vital, alterando a influência ideológica no continente. A Venezuela deixará de ser vista como um problema de segurança para os vizinhos e voltará a ser o motor econômico vibrante que um dia já foi. Essa mudança afetará o fluxo migratório e a estabilidade geopolítica, criando um novo polo de desenvolvimento democrático e comercial em toda a região sul-americana. A história da Venezuela permanece como um aviso sobre a fragilidade das instituições democráticas. Ela nos ensina que a democracia exige vigilância e que instituições sólidas podem ruir se a confiança for corroída pelo populismo. O que o mundo aprende com a queda e a potencial ascensão desta nação é que a resiliência humana sobrevive até aos sistemas mais opressores. A transição venezuelana não é apenas sobre o fim de um regime, mas sobre o nascimento de uma nova esperança. Se a Venezuela se reerguer das cinzas, será o maior testemunho de que nenhum autoritarismo é eterno. O papel da Venezuela, como um aviso global, nos convida a refletir. O que o mundo pode aprender com a queda e a potencial ascensão desta nação?